Obrigado, Leonel. Obrigado pela sua exposição, que me encheu naturalmente de terror. Mas... Era esse o objetivo, embaixador. O embaixador Marcel Beato, representante do Brasil na IA, é quem encerra este painel. Muito obrigado, embaixador Zambuja. Queria juntar-me aos demais membros da mesa em agradecer essa iniciativa, e, em particular, o presidente por nos honrar com a presença e a patrociná-lo. Eu tenho sentimentos mistos neste momento, porque, de um lado, eu sinto muita tristeza, porque grande parte do que eu tinha para dizer já foi dito, e certamente com a eloquência do presidente e de outros, que eu não poderei nem pretenderei repetir. Mas, ao mesmo tempo, eu sou muito feliz, porque as coisas foram ditas aqui, eu acho que são coisas muito importantes, são coisas fundamentais. Eu acho que, do meu ponto de vista, trabalhando na agência e vendo o Brasil de fora, apontam que, para mim, ao menos, é absolutamente crucial, que é uma percepção de que os grandes desafios que o Brasil enfrenta, a minha maneira de ver, são desafios que estão sob o nosso controle. Os que não estão sob o nosso controle são problemas, mas não são os nossos desafios. Temos que conviver com eles. E acho que tivemos aqui a oportunidade de ver que há muita coisa em que nós podemos e devemos atuar. O conceito de desenvolvimento de ciência e tecnologia, crucial. Foi apontado aqui por vários o fato de que, no momento em que a indústria nuclear brasileira alcançou um nível de competência e capacitação tecnológica excepcional, o programa foi quase que abandonado. Ao mesmo tempo, isto não é um problema conceitual, é porque deixou-se de trazer à população brasileira, como foi dito muito bem pelo general Etchegóin, os benefícios da tecnologia nuclear. A Argentina tem, acho que, 10 ou 8 vezes mais penetração per capita de medicina nuclear do que o Brasil. Os Estados Unidos, eu acho que é quase 100 vezes. Então, isso já é um conceito que eu acho que vai ao cerne do debate sobre o que é segurança, e é o ponto que eu queria chegar, à luz desse debate que foi proposto, que é a autonomia. Também roubaram o meu discurso quando falaram em congelamento do poder, porque eu ia fazer uma longa explanação. Mas eu queria chegar fundamentalmente no seguinte ponto. Historicamente, o saudoso Aécio Castro falava em congelamento do poder e associava, como foi dito aqui, o TNP a esse processo. E, para espanto, o fato de que a União Soviética, que não era parte do ciclo, né, do poder, era um ator central nisso. Ora, de que autonomia nós estávamos falando e como é que pretendíamos alcançá-la? Foi uma autonomia que, de uma certa maneira, poderíamos falar uma autonomia do isolamento e que nos trouxe benefícios. Alcançamos o ciclo do enriquecimento, avançamos no projeto submarino nuclear, trouxemos benefícios para a sociedade brasileira, viabilizamos parcialmente, pelo menos, o Leonardo vai me deixar mentir aqui, né, a geração nuclear. Mas a pergunta é, voltando ao início, onde é que nós chegamos e se o resultado é satisfatório. Eu gostaria de, na verdade, sugerir que vivemos num mundo em que eu acho que precisamos de uma nova definição de autonomia. Autonomia que eu uso, com perdão do hiperbólico e do exagero, é uma autonomia em relação a ilusões e preconceitos, né? Ilusões de que podemos fazer tudo e qualquer coisa, de que os nossos recursos e potencialidades são ilimitados, de que o tempo está ao nosso lado permanentemente. E preconceitos, né? Já se falou-se muito aqui, de ordem técnica, política, as mais variadas. Eu gostaria de acreditar que o momento que nós vivemos hoje não é uma nova rodada de congelamento de poder. Na verdade, o TNP foi uma segunda rodada de congelamento. A primeira rodada foi a Carta das Nações Unidas, mais especificamente o capítulo que lida com segurança e a criação do Conselho de Segurança das Nações Unidas. O TNP é um adjornamento deste processo, adequando-se às mudanças que advieram ao longo de 20, 30 anos. Eu acho que nós estamos num novo momento de adequação. Eu só não acho, e eu acho que o que nós ouvimos aqui deixa muito claro, eu não vejo que nós estamos caminhando, aparentemente caminhando, para uma nova tentativa de congelamento do poder. Os Estados Unidos, o grande garante do status quo, ouvimos aqui vários comentários, claramente questiona, põe em dúvida
E o mais interessante e preocupante é que está gerando reações, né? As reações da Rússia, como nós já também vimos, claramente apontam para uma crescente desestabilização, um potencial de estabilização que vem da imprevisibilidade. O MAD, pelo menos, éramos racionais na nossa loucura e havia capacidade de previsão. Não havia uma lógica, uma razão na previsibilidade que nós hoje aparentamos perder. Eu gostaria de acreditar que, na minha maneira de ver, ao menos, hoje a grande pergunta é, e isso vem desde o tempo do TNP, o papel da globalização. Eu acho razoável concluir que foi exatamente a crescente interface de tecnologia, com conhecimento, com cadeias globais de valor, é que, na verdade, obrigou o Brasil a reconhecer naquele então que se o isolamento nos havia trazido alguns benefícios, a integração de cadeias de produção de conhecimento nos isolaria cada vez mais e o TNP era a solução possível no momento. Assinamos a partir de uma posição de fraqueza, né? A pergunta é, continuamos ou devemos continuar a nos ver como um ator que vai atuando a partir de uma posição de fraqueza? Eu quero argumentar que não, porque eu sou um otimista por desvio de conduta, como eu gosto de dizer. Na verdade, eu acredito que o impasse central entre virtudes e defeitos da tecnologia nuclear, como de qualquer tecnologia, são mais acirradas no mundo atual. As vários exemplos que foram dados aqui, a posição dos Estados Unidos, a instabilidade gerada por os casos de Irã e Coreia, para o qual não há solução clara a longo prazo, a posição dos russos, a evolução tecnológica, todos apontam para uma crescente instabilidade e imprevisibilidade. Por outro lado, o lado de vantagens dos usos pacíficos também multiplicaram-se de uma forma brutal. Hoje é possível afirmar que, na verdade, a tecnologia vai convergindo e cada vez mais se dirigindo para uma tecnologia em bases nucleares. Todas as ciências vão nessa direção, e os benefícios são cada vez mais aparentes e as possibilidades. Voltamos à pergunta que eu faço no início. Estamos aproveitando? Estamos desenvolvendo? Portanto, eu acho lícito argumentarmos que o grande desafio que o Brasil tem hoje é como projetar o poder que nós temos de uma forma eficiente, com os recursos que nós temos e como aproveitá-los. Do ponto de vista estritamente, digamos, tecnológico, comercial, há uma série de questões que nós podemos discutir. Foi mencionado aqui a questão do Grupo de Supridores Nucleares, do qual o Brasil é parte. Temos aqui as salvaguardas do Tratado de Não Proliferação. A pergunta é, como é que nós podemos atuar para que a integração da indústria nacional brasileira nuclear nas cadeias globais seja eficiente, para que possamos concluir Angra 3 e, quem sabe, pensar em Angra 4. Os desafios à conclusão de Angra 3 são nossos, são domésticos. Não tem muito pouco a ver com questões tecnológicas, por mais que nós saibamos que em outros setores, a questão do submarino, sobretudo, é uma realidade. Então, adequar-nos, integrarmos da forma mais eficiente, embora crítica a regimes discriminatórios, eu acho que é crucial. É o que nos permitirá aceder a tecnologias para podermos, por exemplo, levar o projeto do RMB da forma mais eficiente, junto com a Argentina, que eu acho que é um parceiro dentro dessa visão renovada do que é verdadeiramente autonomia. Impedir condicionamentos discriminatórios às exportações e, sobretudo, importações de bens sensíveis, que são fundamentais para a nossa indústria, a pretexto dos exemplos proliferadores da Coreia do Norte e do Irã. O Brasil, historicamente, o Irã sempre serviu de biombo para questionar o Brasil. Na questão do protocolo adicional, agora, certamente, na questão do submarino, vocês talvez sabem, na Junta de Governadores desta semana, hoje, em Viena, está sendo levantado da primeira vez, de uma forma clara e formal, a questão do interesse iraniano em construir submarinos de propulsão nuclear. Os senhores não tenham dúvida que, mais uma vez, o Brasil vai servir de biombo. Ou seja, por que o Brasil não dá o bom exemplo para
o Irã não poder manipular o sistema. Não, como é que nós respondemos a isso? Não é dizendo nós somos bons alunos, é dizemos que nós fazemos a nossa parte e o nosso setor nuclear tem consistência, tem coerência para que nos respeitem pelo que nós fazemos e não tergiversar em torno das nossas intenções. Impedir padrões de inspeção e verificação cada vez mais intrusivas. O fato é que o JCPOA do Irã é usado por alguns países como um novo padrão, aos quais o Brasil deveria se adequar, usando, como sempre, esse discurso do biombo. A universalização do protocolo adicional. O Brasil é um bom aluno, precisa fazer mais ainda, ou seja, não basta ser bom aluno, basta nós projetarmos a nossa capacidade, o nosso poder, gerando resultados execuíveis e que a sociedade brasileira e a internacional possam ver. Sem isso, dificilmente nós nos levaremos a sério. Uma parte crucial disso é o regime regulatório interno do setor nuclear brasileiro. Há muito dever de casa para fazer. Nós temos problemas graves com as nossas minas, né? Nós temos o ciclo do enriquecimento, mas nós não conseguimos transformá-lo num ciclo virtuoso comercialmente. Continuamos dependendo de exportação. E, nesse caso, se você é um marciano que chega na Terra pela primeira vez e pergunta como é que um país que não consegue concluir, com todo respeito, Angra 3, vai querer ter um submarino? Onde é que está a coerência? Qual é a narrativa que une esses pontos? Essas são as questões em abertas. No setor de usos, digamos, para fins pacíficos, eu concordo com o Maso que a ABAC é um exemplo, mas o meu colega Rafael Grossi sabe muito bem da luta que é para que nós consigamos que, no âmbito da agência, se reconheça a ABAC como um órgão respeitável. E a ABAC é fundamental porque é o acordo quadripartite que nos dá sustentação para dizer que a gente não tem que ter um protocolo, porque é o equivalente. Voltamos à questão da narrativa. O que nós precisamos fazer mais? É simplesmente seguir mais regras impostas de fora ou identificar as nossas vulnerabilidades e as nossas potencialidades e realizá-las de uma forma que unam os interesses de segurança coletiva e estratégica do país a uma agenda de desenvolvimento nacional. Desenvolver mecanismos de segurança coletivo regionais mais eficazes. O presidente Cardoso sabe muito bem, eu participei da criação da Unasul, eu acompanhei de perto, e hoje a pergunta está aí. Será que nós temos mecanismos de segurança regionais que nos habilitem a ser um ator de peso no debate sobre a governança global? Uma pergunta. As pessoas vão se perguntar sobre o submarino de propulsão. Para que o Brasil quer um submarino? Aliás, eu ouvi várias vezes a pergunta. E a resposta sempre é: nós, americanos, já temos. Usam. Qual é a legitimidade? Qual é a narrativa do Brasil para justificar? Precisamos pensar em termos que reflitam o papel do Brasil, da sociedade brasileira, potencial de desenvolvimento, de spin-offs, de novas tecnologias, mas que papel nós queremos na governança mundial, digamos, dos oceanos? Nós temos esse papel na área ambiental, temos esse papel potencialmente na área comercial. Será que na governança dos oceanos, apesar dos nossos ilusões, dos nossos tabus históricos, né? Lembrando mais uma vez o que o general Etchegóin dizia, nós não devemos e podemos pensar nisto. A questão, eu dizia, do ProSub, a criação da agência naval, agora, de segurança, é um sinal de dever de casa, como o Marco estava dizendo. Vamos fazer o dever de casa, vamos abrir, vamos ser transparentes, vamos ouvir e abrir-nos. Nós temos o grande desafio de que, ao contrário das potências nucleares, nós temos que ser transparentes, né? Conversávamos outro dia isso aqui na Amazônia, outro dia. Não basta nós sermos honestos, temos que ser mais honestos. Então, o desafio para um país como o Brasil é ainda maior. Né? É ainda maior. Né? O Tratado de Proibição, esse sim dá direito a vários outros seminários. Eu só gostaria de dizer que, em última análise, o debate passa por narrativas.
E a narrativa que está aqui é, se nós temos uma visão crítica, aceitamos o Tratado de Proibição, aceitamos esses mecanismos, mas somos críticos, devemos estar prontos a propor alternativas. E o reconhecimento de que o Tratado de Proibição é moralmente condenável, como a destruição a recíproca também é um ponto que devemos defender. E aproveitar o fato de que há, na sociedade europeia, claramente um movimento antinuclear. Né? Países como a Alemanha, sabidamente, 70%, 80% da população é contra. Então, não é um discurso, eu acho que fadado ao fracasso, não é o fato desses países não terem assinado que desvaloriza esse papel. Agora, isto tem que ser parte de uma agenda construída em que nós trabalhamos juntos. Por fim, me referindo a um comentário da doutora Irma aqui, sem dúvida, a questão de verificação, há coisas práticas a fazer em que nós demonstramos o compromisso. Não adianta reclamarmos e anteciparmos o fracasso da Conferência de Revisão de 2020, do TNP, se nós não cobrarmos a execução de todas as promessas e todos os compromissos que foram propostos. Vamos cobrar avanços em proliferação, vamos propor iniciativas alternativas. Enfim, para concluir, eu gostaria apenas de ressaltar que esse seminário, para mim, é, sobretudo, uma questão de política interna. É uma percepção de que os grandes desafios do Brasil são internos e que eles nos habilitam a ganhar espaços de autonomia, de decisão, para que possamos projetar poder da forma mais adequada. E, evidentemente, isso passa por um compromisso coletivo e passa por um conhecimento dos fatos. Muito obrigado. Eu vou dizer duas palavras. Como nós temos, o problema nuclear é um flagelo possível. A fome é um flagelo mais antigo. De modo que nós temos de atender primeiro a esse flagelo com que nós convivemos há mais tempo. O que eu queria dizer é que nós vemos exposições extraordinárias que me deixaram muito inquieto, porque elas são quase todas apontam em desfavor do nosso interesse. Primeiro, o mundo está vivendo de novo um ciclo de velocidade. E o Brasil tem uma certa lentidão de resposta histórica, nacional. Então, a velocidade. Dois, a complexidade do que está acontecendo, e nós temos uma tendência da nossa narrativa ser uma narrativa mais linear, mais simplista. Terceiro, o Brasil. O que o Brasil pretende? Ao dia de uma palestra, eu digo, olha, se eu tivesse resumido o que o Brasil deseja, a palavra é acesso. Acesso a mercados, acesso a tecnologias, acesso a diretórios. O que o Brasil quer é estar, é vender e é comprar. De modo que o Brasil quer acesso. E, no caso da energia nuclear, nós temos um caso claro de interdição de acesso, em parte por problemas gerados internamente, em parte porque há um jogo internacional de negar esse acesso aos recém-chegados. Quer dizer, quem faz isso ou faz por via inidônea, Paquistão, ou faz por uma vida de esforço nacional. O Brasil não tem a motivação nacional para o sacrifício que isso reclama. O que me impressiona sempre na energia nuclear no Brasil é que nós não estamos dispostos a pagar o preço para o prêmio do que nós desejamos. Há uma relação. Então, eu queria dizer que nós estamos diante de uma situação de grande complexidade, porque o que parecia um jogo estável com as novas tecnologias, e elas vão num galope extraordinário. Falou-se de veículos de multiple re-entry, drones subaquáticos. Tudo isso sugere uma coisa que revoluciona completamente, sobretudo, os ritmos e as cadências da resposta diplomática. Quando a gente vai para a reunião internacional, ela tem ainda a cadência do século XVIII. Quer dizer, o Congresso não dança mais, mas ele anda muito devagar, quer dizer, de modo que há uma tendência à demora. Portanto, eu creio que esse seminário leva a outros, tem de levar a outros. E, sobretudo, no caso do Brasil, a narrativa não pode ter o contágio do ato inidôneo. A Angra 3 ficou marcada não por controles externos, não por inibições, mas por iniquidades internas.
O submarino talvez tenha outros problemas. Em outras palavras, o Brasil tem de pôr a casa em ordem e limpar o seu jogo antes de apontar tantos dedos em tantas direções. O nosso dedo é o Multiple Reentry Vehicle. Nós apontamos em muitas direções ao mesmo tempo. De modo que vamos fazer o jogo que nós fazemos. Eu queria dizer que esse painel foi esclarecedor, que o engenheiro trouxe, que o presidente da ABAC foi, e que você, Marcel, fez uma apresentação clara, lúcida, e que todos que precederam tiveram a ideia de que o Brasil... Esse seminário me dá a satisfação do nosso amadurecimento, e esse amadurecimento com a Argentina, da relação. O que eu ouvi sobre a relação Brasil-Argentina, como ex-embaixador lá, encheu minha alma de alegria. Uma coisa que a energia nuclear fez ao Brasil e à Argentina foi nos aproximar, o que já é uma vantagem melhor que Chernobyl, melhor que Fukushima. Muito obrigado. Muito